Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de Deus e do Mestre Jesus. O tema do Evangelho desta noite, ele está no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o tema é ressurreição e reencarnação. Durante muito tempo, e até hoje, fala-se que Jesus ressuscitou. E essa palavra ressurreição sempre esteve muito presente na história da humanidade. Mas o que realmente significa ressuscitar? A ideia que nós temos e conhecemos é voltar à vida no mesmo corpo físico. Ou seja, aquele corpo que morreu, ele voltaria a viver novamente. Sabemos que, à luz do conhecimento científico atual, isso não é algo que se observa, mas é aqui que começa a nossa reflexão da noite de hoje. O nosso corpo, ele não é algo físico, algo fixo. Ele é formado por elementos da natureza, como o oxigênio, o hidrogênio e o carbono. E quando chega o momento do desencarne, esse corpo, ele se desfaz, ele se decompõe e retorna para a Terra. E esses mesmos elementos passam a fazer parte de outros corpos, de plantas, de animais e de outros seres vivos, de outras formas de vida, de novos ciclos na natureza. Então, vem a pergunta para nós: como reconstruir exatamente o mesmo corpo? Quando nós observamos a natureza, percebemos que isso não ocorre dessa forma. E não se trata apenas de uma crença, mas de a gente observar, de refletir e de compreender as leis naturais. E aqui começa a entrar um ponto muito importante, que Deus, ele não nos pede para negar a realidade. Muito pelo contrário. Deus não despreza a ciência. Ele permite, ele inspira e ele envia o conhecimento para o ser humano, para que nós possamos evoluir. E a ciência, ela também não está contra Deus. Ela é uma ferramenta de compreensão das leis divinas. E quando nós observamos essas leis, percebemos que a matéria, ela se transforma, que o corpo não permanece e que tudo segue um ciclo. Então, se não faz sentido pensar na volta do mesmo corpo, o que realmente acontece? Então, não é o corpo que volta, é o espírito que continua. E esse retorno à vida do espírito, ele acontece em um novo corpo, em uma nova experiência, em uma nova oportunidade. Porque a vida, ela não se interrompe, ela apenas se transforma. E agora nós passamos a olhar um pouquinho para Jesus. E até hoje é dito que Jesus ressuscitou. Mas a gente pode observar um pouquinho mais o que aconteceu naquela época. Após a crucificação, então, depois de tudo o que aconteceu, depois da dor, da crucificação e do silêncio,
algumas mulheres seguiam até o sepulcro, entre elas a Maria Madalena. Era cedo e o dia ainda começava. Elas carregavam no coração a tristeza, a saudade e aquele sentimento de perda, porque para elas tudo parecia ter terminado ali. Elas iam até lá para ver o corpo de Jesus, para se despedirem, para estar perto, mesmo que em silêncio. Mas, ao chegarem lá, algo inesperado aconteceu. O túmulo estava aberto, a pedra havia sido removida e o corpo não estava mais ali. Imagine o espanto, o medo e a confusão, porque aquilo quebrava toda a lógica que elas conheciam. Então, vem o mensageiro espiritual e orienta aquelas mulheres, para que elas avisassem os apóstolos, porque eles estavam dispersos, desorientados e abalados pela perda do Mestre. Com medo e inseguros, sem compreender ainda tudo o que havia acontecido. E a partir dali, começou a se fortalecer uma ideia, a de que Jesus, ele havia ressuscitado. Mas o que Jesus realmente veio nos mostrar? Não foi a volta do corpo físico, foi algo muito maior. Foi a continuidade da vida, a imortalidade do espírito e a certeza de que a morte, ela não é o fim. E isso começa a mudar muita coisa depois que nós entendemos que a morte, ela não é o fim, que ela não destrói a vida, ela apenas transforma. Que ela é uma passagem, uma continuidade e um novo começo. E depois daquele momento de dor, de perda e de confusão, os discípulos de Jesus estavam completamente abalados. Tinham medo, estavam desorientados e muitos deles não sabiam o que eles iam fazer. Alguns acabaram se escondendo, outros se afastando, e todos ainda tentavam compreender o que havia acontecido. Aquele que era o guia, o mestre, já não estava mais fisicamente entre eles. E isso para eles parecia que era o fim de tudo. Mas então, algo acontece. Jesus, ele volta a se manifestar aos seus discípulos. Ele aparece, ele se faz presente e ele se deixa ver. E isso, ele não acontece por acaso. Acontece no momento em que os discípulos mais precisavam, quando a fé deles estava abalada, quando o medo ainda era maior que a compreensão, como um gesto de amor, de consolo, como uma confirmação do Mestre. E Jesus, ele não voltou no seu corpo físico. O corpo material, ele já havia cumprido a sua missão aqui na Terra. O que os discípulos viram era Jesus no seu perispírito. Um corpo espiritual que mantém a sua forma, mas não está mais preso à matéria. E isso explica como ele aparecia e desaparecia, que ele atravessava os espaços e se manifestava de forma diferente.
Não é milagre no nosso sentido comum, é uma lei espiritual. E isso acaba nos ensinando que a vida, ela não termina no corpo, que o espírito, ele continua e que a presença de quem amamos, ela não se perde. E naquele momento, Jesus não estava apenas consolando os discípulos, ele estava ensinando. Ele estava mostrando na prática que a morte não era o fim e que a vida continua e que o espírito, ele é imortal. Tudo aquilo que ele já havia ensinado agora se confirmava diante dos olhos deles. E Jesus, ele ainda estava mostrando o caminho da esperança. Que mesmo nas dificuldades, há o crescimento espiritual. Que a fé, ela é viva e transforma. Que o amor verdadeiro, ele nunca se perde. Ele não apenas voltou, ele renovou a confiança de cada coração ali presente. E não era apenas uma ideia, era uma experiência. Os discípulos viram, sentiram e compreenderam que a vida continuava além da morte. E essa revelação não ficou só no coração deles. Então Jesus, ele faz algo muito importante. Ele não reuniu só os discípulos apenas para confortá-los. Ele os preparou, os orientou e os deu uma missão. Uma missão que não iria somente transformar a vida deles, mas o mundo inteiro. E esse pedido de Jesus, ele ecoa até hoje para nós. Ide e ensinai todas as gentes. Mas não é um ensino qualquer, é um ensino com propósito, que era ensinar em nome do Pai, ou seja, em nome de Deus, que é Pai de todos nós, sem distinção. Em nome do Filho, que é Jesus, o nosso Mestre, o modelo que nós devemos seguir. E em nome do Espírito, ou seja, dos espíritos benevolentes, daqueles que nos orientam e nos inspiram para o bem todos os dias. E quando Jesus diz ensinar a todos, isso vai muito além do falar. Não é apenas a gente transmitir palavras, não é apenas repetir ensinamentos. É fazer com que o nosso irmão compreenda e viva. Porque o verdadeiro ensinamento é aquele que nos transforma, que toca o nosso coração, que muda as nossas atitudes e que se reflete nas nossas ações. E aí vem uma pergunta para nós. Como nós estamos vivendo o Evangelho? Estamos apenas conhecendo ou estamos aplicando ele? Porque foi isso que Jesus nos pediu, que o ensinamento chegasse para todos, mas principalmente que ele fosse vivido. E depois de Jesus orientar os seus discípulos a levar o Evangelho para todos, ele não os deixou sem nenhuma direção. Ele não diz apenas que fossem ensinar,
mas ele nos mostrou como era ensinar. Porque não basta nós falar somente do Evangelho aqui. É preciso viver o Evangelho. E viver o Evangelho talvez é o maior desafio que nós temos na nossa existência. Porque isso exige transformação, coragem e amor. E Jesus, ele pediu para observar 4 pontos ao transmitir o Evangelho. O primeiro ponto, ele é direto: pregar e praticar. Parece simples, mas não é. Porque muitas vezes é mais fácil falar, fácil de aconselhar, é fácil dizer o que é certo, mas viver é uma outra história. Pregar sem praticar, ela enfraquece o ensinamento. Não toca verdadeiramente o outro e não transforma. E viver o Evangelho é um dos maiores desafios da nossa existência. Mas por quê? Porque nós devemos escolher o bem mesmo quando é difícil. Devemos escolher perdoar quando a dor ela ainda está ali presente. Devemos escolher amar mesmo sem receber nada de volta. O segundo ponto é muito sério. Jamais pregar o Evangelho com segundas intenções. Ou seja, não podemos usar o Evangelho para benefício nosso próprio. Não podemos usar para nos destacar. Não podemos usar para obter vantagens. Porque o Evangelho, ele não é uma ferramenta de interesse pessoal. Não é um meio de exploração. E ele não é um caminho de vaidade. Ele é um caminho de transformação, de humildade e de serviço. E aí vem mais uma pergunta para nós. Por que fazemos o bem? Por amor ou esperando algo em troca? Porque quando o bem é feito esperando o retorno, ainda é uma troca. Mas quando ele é feito por amor, o Evangelho ele é vivido. E o terceiro ponto traz uma sustentação espiritual para nós. Fortalecer-se pela oração e pela vigilância. Porque ninguém sustenta o bem sozinho. Precisamos fazer as nossas preces, as nossas orações todos os dias. Por quê? Porque ela nos conecta com o alto, nos fortalece por dentro, nos equilibra diante das dificuldades que encontramos no nosso dia a dia. E a vigilância, ela nos ajuda a cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e das nossas escolhas. Porque não adianta nós orarmos e depois agirmos sem ter atenção, sem ter o cuidado. E não adianta vigiar sem nós buscarmos força em Deus. A oração, ela nos eleva e a vigilância nos sustenta. Uma nos aproxima de Deus e a outra nos mantém no caminho.
E o quarto ponto, ele é um dos pontos mais consoladores. Onde houver um discípulo sincero, ali estará um mensageiro de Jesus. Não importa se a pessoa ela é simples, se é uma pessoa desconhecida, se é pequena aos olhos do mundo. Se há uma sinceridade, há um amparo também. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, nos dias de luz ou nas fases de escuridão, nos momentos de força e nos momentos de fraqueza, nós nunca vamos estar sozinhos. Sempre vai ter um auxílio, uma orientação e uma presença espiritual. Mesmo quando nós não percebemos, há alguém cuidando, amparando, porque mesmo quando ninguém vê, Deus vê. Mesmo quando ninguém reconhece, o bem ele é sustentado e nenhuma lágrima nossa cai sem o amparo. Então, Jesus não apenas ensinou o Evangelho, ele mostrou como viver o Evangelho, com verdade, humildade, vigilância e confiança. E viver o Evangelho ainda continua sendo o maior desafio que enfrentamos na nossa vida. E quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que o Evangelho não é uma teoria, ele é uma prática diária. E é exatamente sobre isso que nós precisamos refletir. Quando a gente observa tudo isso que Jesus nos ensinou, a gente percebe que esses ensinamentos não ficaram somente lá no passado. Depois, ainda de quase 2000 anos da vinda de Jesus, esses ensinamentos eles continuam vivos e fortalecidos. E é aí que entra o Espiritismo. Mas a gente precisa entender algo muito importante também. Que o Espiritismo, ele não veio modificar o que Jesus ensinou para nós. Ele veio esclarecer, aprofundar e tornar compreensível. Aquilo que muitas vezes antes era ensinado por parábolas, hoje passa a ser compreendido com mais clareza. Como, por exemplo, a reencarnação, o desencarne, a continuidade da vida, mostrando que nada termina, que tudo continua e que tudo tem um propósito. E agora mais uma pergunta também. O que é a reencarnação? Reencarnar, então, é o espírito voltar à vida corpórea, em um novo corpo, em uma nova experiência. Mas não é um simplesmente voltar. Ele tem que voltar com o propósito que todos nós temos também, que é aprender, corrigir os nossos erros e evoluir. E é por isso que nós estamos reunidos nesta noite, para refletirmos, aprendermos e dar mais um passo na nossa evolução. E quando nós falamos no desencarne, precisamos também compreender que esse desencarne não rompe os laços afetivos que temos. A família, os vínculos e o amor, eles continuam. O que existe é apenas uma mudança de plano, uma separação temporária, mas nunca
definitivo. E com isso chegamos a uma conclusão também, que o espírito ele é imortal. A morte ela é apenas uma passagem. O que existe é a transformação, a continuidade e a evolução. E esse processo, ele não para. O progresso, ele é eterno. Assim também como a própria vida, ela também é eterna. A reencarnação, ela não acontece por acaso. Ela é um meio oferecido por Deus, para que o espírito ele tenha novas oportunidades de reparar suas falhas, corrigir suas imperfeições, de aprender com os seus erros. Porque Deus, ele não nos condena, ele nos educa. E a cada nova existência que temos, é uma nova possibilidade, um novo caminho, uma nova tentativa. É uma chance que temos de se regenerar, de crescer e de desenvolver nossas capacidades, tanto intelectuais quanto morais, nos tornando cada dia um pouco melhor do que ontem. E aqui as coisas começam a fazer um pouquinho de sentido, porque finalmente encontramos explicação para algo que sempre inquietou a humanidade. E já ouvimos bastante essas perguntas aqui também. Por que somos tão diferentes? Por que alguns de nós têm mais facilidades e outros enfrentam tantas dificuldades? E a reencarnação, ela vem como a explicação para isto, para as diferenças individuais. Se a vida ela começasse no berço e terminasse no túmulo, que Deus seria esse? Um Deus que criaria seres com tamanhas desigualdades físicas, morais e intelectuais, sem nenhuma explicação? Isso não faria o menor sentido. Mas quando nós entendemos a reencarnação, tudo se encaixa. Deus, ele não é injusto. A vida é maior do que uma única existência nossa. E a partir dessa compreensão, nós começamos a olhar a nossa vida de uma outra forma. E temos alguns novos questionamentos que também nós fizemos também. Por que algumas criaturas têm um corpo perfeito, enquanto outras já nascem com limitações físicas ou psíquicas? Por que algumas nascem em berço de ouro e outras enfrentam as mais duras dificuldades desde o início da vida? Por que algumas têm uma existência tranquila, enquanto outras parecem caminhar entre problemas, dores e desafios constantes? E ainda vem uma dúvida bem maior ainda. Será que existem seres privilegiados? Será que alguns seriam mais filhos de Deus do que os outros? E outros estariam abandonados à própria sorte? Que mérito teria um espírito que viveu poucos dias ou meses sem ter aprendido, sem ter vivido, sem ter exercido seu livre arbítrio, para depois receber recompensas eternas? Se a vida fosse apenas isso, nascimento e fim,
essas perguntas não teriam uma resposta justa. Mas Deus, ele não é injusto, nem poderia ser. Nada na nossa vida acontece por acaso. Não existe um efeito sem uma causa. Tudo que vivemos tem uma origem, tem uma história e tem um porquê. E a reencarnação aqui ela se revela como uma luz. Ela esclarece, ela organiza e ela dá um sentido. A reencarnação ela é a explicação mais lógica, mais justa e mais coerente, porque ela nos mostra que nada é por acaso, que nenhuma dor é inútil e que nenhuma experiência ela é perdida. Ela é a luz que ilumina o caminho e desvenda o enigma do destino humano, trazendo compreensão, esperança e, acima de tudo, paz. Porque através dela entendemos as diferenças, compreendemos as dificuldades e aceitamos melhor os desafios que temos. E então percebemos algo muito importante. Deus, ele é justo, Deus é bom. Deus oferece oportunidade a todos nós. Eu trouxe uma frase do Espírito da Verdade que ele falou para Kardec. Nascer, viver, morrer e renascer ainda, tantas vezes quantas forem necessárias, para que a nossa evolução se elabore e o nosso aperfeiçoamento espiritual se complete. E quando nós começamos a entender isso, a vida ela deixa de ser injusta, a dor deixa de ser sem sentido e tudo passa a ter um propósito. E é com essa compreensão que a gente passa a olhar para a vida de uma forma completamente diferente, com mais consciência, mais aceitação e principalmente com mais esperança. E então, depois de tudo que nós refletimos hoje, começamos a perceber que a vida é muito maior do que parece. Não estamos por aqui por acaso. Não estamos vivendo ao acaso. E nada do que acontece conosco é sem sentido. A morte, ela não é o fim, é apenas uma passagem. A dor, ela não é uma punição, é uma oportunidade que nós temos para o crescimento. E a vida, ela é um caminho de evolução. E quando nós entendermos isso, algo dentro de nós irá mudar. A revolta que temos começa a dar lugar à compreensão. A angústia vai começar a dar lugar à confiança. E o medo começa a dar lugar para a esperança. Porque a partir daí vamos saber que não estamos sozinhos, que não estamos abandonados e que nós estamos sendo conduzidos, mesmo quando nós não entendemos. Sempre existe um propósito, uma direção e um cuidado. E então, diante de tudo isso, o que cabe a nós? Nos cabe viver melhor, sermos melhores, agir melhor e amar mais.
Nos cabe olhar para a nossa vida e perguntar: o que posso aprender com isso? O que posso melhorar em mim? Porque o conhecimento por si só, ele não transforma. É a prática que transforma. E é por isso que, para finalizar, quero deixar uma reflexãozinha. Confiemos mesmo quando não entendemos. Sigamos mesmo quando o caminho parecer difícil. Trabalhemos no bem, na melhoria de nós mesmos. E construamos corretamente, com atitudes, com escolhas e com amor. Guardemos a certeza de que para alcançar a felicidade é suficiente que façamos a nossa parte, porque Deus faz o resto. Que assim seja.